Muito bom dia, prezado telespectador. Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, a sua central de notícias, a sua central de informação inicia sua transmissão ao vivo pelas plataformas da Conecta Mais TV. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Hoje tem o início da Semana da Música, Tiago. A previsão do tempo para esta segunda-feira de tempo nublado aqui em Nova Prata. Hoje amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 23 graus. Agora, nesse momento, está fazendo 20 graus aqui em Nova Prata. E as principais manchetes desta manhã de segunda-feira. Começamos pela economia. Ambev vai construir 48 usinas solares para abastecer centros de distribuição. E na agricultura, o principal destaque é que o BNDES oferece uma linha de crédito para a renovação da frota do setor agropecuário com mais de 740 milhões de reais disponível. Ele ganhou, segundo a notícia do mundo, ele ganhou porque a eleição foi fraudada, diz Donald Trump sobre Joe Biden. E na política, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, sinaliza mudanças no sistema de votação nas próximas eleições. E pela atualidade, o novo álbum do AC/DC, Power Up, é o mais do mesmo, ainda bem. E pelo esporte, Miguel Paludo confirma o título da Porsche Carrera Cup com vitória de ponta a ponta em Interlagos. E pelas notícias do estado, distanciamento controlado chega à 28ª rodada com 11 bandeiras vermelhas. E pela Serra e o Planalto, o trimestre dos trimestres. Empresas Randon registram o melhor resultado da história da companhia em 2020. E pelas notícias da nossa região, Alcione Graciotin é o novo prefeito de Nova Prata. E mais, os resultados das eleições nas cidades da nossa região. E quem está agora na chamada externa ao vivo, logo cedinho pela manhã, Monalise Canali, incansável no trabalho, que vai trazer os bastidores e os números das eleições aqui na nossa região. Bom dia, Monalise. Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Hoje sim, né, eu posso dizer olá, Beto, né, ontem não poderia, acabei dando uma atrapalhada no meio de todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Mas oi, Beto, hoje sim posso te cumprimentar. Então, Tiago, para falar hoje, a gente entra nessa primeira entrada ao vivo para falar do nosso núcleo próprio de jornalismo. Na sequência, a gente traz então os resultados dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores mais votados dos 13 municípios aqui de abrangência da Conecta Mais. Mas falando do nosso núcleo próprio da manhã dessa segunda-feira, dia nublado, o tempo está bem agradável, porque ontem estava muito calor, né? Hoje ele iniciou com bastante calor, mas agora já deu uma amenizada. Então, seguindo aqui, hoje vamos ter uma reportagem para explicar para você um pouco mais sobre açúcar, exatamente. Esse carboidrato que está presente no nosso dia a dia. E para falar sobre isso, conversamos com o nutricionista Cláudio, lá do município de Fagundes Varela, que conta para a gente um pouco mais sobre açúcares. Além disso, Tiago e Beto, a gente tem uma reportagem muito bacana que desenvolvemos lá no Museu Municipal de Protásio Alves, o Museu Luiz Santos Capinelli, para contar justamente então a história desse museu, como foi que ele surgiu, e quem contou essa história para a gente foi justamente homenageado. Foi o Luiz Santos Capinelli, porque ele fez a maioria das doações das peças, dos artefatos que estão expostos no museu. Então ele deu essa entrevista para a gente e foi muito bacana, daqui a pouquinho você confere. Como eu disse, na sequência a gente entra para falar então dos ganhadores, dos prefeitos eleitos de toda a nossa região. Daqui a pouquinho a gente te chama, Tiago, Beto, mas por enquanto a gente fica por aqui. Muito bem, obrigado, Monalise, pelas informações. Nós vamos seguindo com o Conecta News, Beto, e nós temos aí o destaque para economia. Mas tu me disse que essa semana é a Semana da Música, é isso mesmo? Isso mesmo, Semana da Música, Tiago. E tu sabe qual é o estilo preferido de muita gente no dia de hoje? Fale-nos. O chorinho. Então, o chorinho. O chorinho. Seguimos com as notícias da economia, Beto. Agora são 8 horas e 12 minutos. Começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa fecha em alta e consolida ganhos de 3,8% na semana. Já o dólar avança e chega a R$ 5,47.
A Ibovespa fechou em alta na sexta-feira e consolidou ganhos de 3,76% na semana, que ficou marcada pela vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos e pelo anúncio da Pfizer e da BioNTech de que a vacina que estão desenvolvendo contra o coronavírus tem 90% de eficácia. E também a Bolsa de Valores seguiu com um bom desempenho dos índices internacionais, que retomaram movimentos de alta puxado por ações de empresas que apanharam na crise do coronavírus e irão se beneficiar quando houver uma vacina. E agora, Beto, uma circunstância que vem pegando de surpresa vários nichos da economia da indústria, porque pelo portal CNN, a falta de matéria-prima para as fábricas produzirem é a maior em 19 anos e leva o setor industrial a reduzir a produção. A escassez de matéria-prima em vários segmentos e a alta do preço dos que estão disponíveis são um dos fatores que estão limitando a expansão industrial, aponta a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Em outubro, a falta de insumos atingiu os maiores níveis desde o ano de 2001 e em 14 dos 19 segmentos industriais. É aquilo que se fala, que muitas vezes você vai procurar determinada peça, determinado componente, ou vai comprar alguma questão que você precisa adquirir no mercado, e ou está em falta ou os preços subiram muito, porque agora o que está faltando é material para dar início à cadeia produtiva. E segundo o portal da CNN Brasil, maior que Uruguai, Croácia e Angola, a cidade de São Paulo tem PIB de 699 bilhões de reais. Segundo o prefeito que assumiram ou se mantiveram no cargo, em caso da vitória de Bruno Covas, a cidade de São Paulo, em janeiro de 2021, está no comando de uma das maiores cidades do mundo, que não é segredo para ninguém. Trata-se do segundo as estimativas de 2018 das Nações Unidas, da 14ª maior cidade do globo, com 12 milhões de habitantes, somente no município. Além disso, os outros 9 milhões da região metropolitana totalizam 21,6 milhões de pessoas e saltando para o quarto posto da lista. É claro que as cidades em torno da metrópole possuem suas próprias prefeituras e orçamentos, mas suas atividades são totalmente interligadas, dependentes do motor principal, que é a capital econômica do país. E olha essa informação que mistura economia e política. Nas eleições, as empresas de carro de som faturam em um mês o equivalente a um ano. De acordo com o portal CNN Business, os carros de som que você vê na rua, e a reportagem dá um exemplo, né? De acordo aí com uma empresa de São Paulo que conta com mais de 40 veículos, né? Desde Kombi, automóvel clássico, até caminhões e outras caminhonetes recheadas de caixa de som. A empresa fatura nos 40 dias da eleição o equivalente ao que fatura em um ano inteiro. E de acordo com a sócia proprietária, há 20 dias não tem nenhum carro disponível. E os aluguéis em São Paulo variam entre R$ 700 a R$ 4.000, dependendo do tipo de veículo e da potência sonora que ele tem. E segundo o portal da CNN Brasil, Covid-19 continua castigando e a CVC tem prejuízo de 215,6 milhões de reais no terceiro trimestre. A CVC Corp divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2020 na noite da sexta-feira, dia 13, e reportou prejuízo líquido de 215,6 milhões de reais, revertendo o lucro líquido de 13,2 bilhões de reais em igual período de 2019. A empresa explicou que a perda refletiu os impactos das restrições provocadas pela pandemia do Covid-19 nas suas atividades operacionais. E a partir de hoje está liberado um novo sistema de pagamento criado pelo Banco Central, o Pix, um dispositivo, uma plataforma eletrônica, aliás, que através de dispositivos possibilita transações financeiras. A partir de hoje ele passa a ter aí a sua eficácia liberada e na fase de testes ele movimentou 324 milhões em 10 dias. Até agora, 69 milhões de chaves foram cadastradas no sistema, que tem como principal função a realização de pagamentos instantâneos. Tu já fez o teu Pix, Beto? Estou pensando em fazer, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, a Ambev vai construir 48 usinas solares para abastecer centros de distribuição. No momento de intensa discussão sobre a chamada retomada verde, a fabricante de bebidas Ambev anunciou a construção de 48 usinas solares para abastecer 94 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. A iniciativa faz parte do compromisso da empresa de ter 100% da energia consumida das fontes renováveis
e de reduzir em 25% as emissões de carbono até 2025. No total, serão instalados 51 mil painéis solares com capacidade para gerar 19 megawatts, o suficiente para abastecer 15 mil residências. E agora, Beto, antes de partir para a agricultura, uma saudação especial para quem nos acompanha. O Evandro Kouakoski, a dona Tere Cúnico, o Atier Fracaro, que está no Distrito Federal, a dona Carmen Corso, o seu José Luiz Teles Paim e a dona Maria Dolores Illi, que estão conectados conosco nessa manhã. Agora seguimos com a parte da agricultura, Thiago. Segundo o portal Notícias Agrícolas, o BNDES oferece 740 milhões de reais no setor agropecuário pela Moderfrota. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, está reabrindo o protocolo de operações do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e implementos associados a colheitadeiras, o Moderfrota. A partir do dia 12, começou a ser oferecido um montante adicional de 740 milhões de reais para suprir a demanda de financiamento ao setor agropecuário nesse ano. A expectativa é de que o saldo remanescente seja contratado durante as próximas 3 semanas. E agora, as informações sobre o mercado da carne bovina. Vamos falar sobre a arroba do boi pelo portal Canal Rural. De acordo com informações, a arroba pode cair nos próximos meses, alerta a consultoria Agrifato. A diretoria da consultoria afirma que os preços têm se apoiado na circunstância das exportações que estão aquecidas. A arroba do boi gordo fechou na última quarta-feira a R$ 292, de acordo com o CPEA. E a cabeça do bezerro também fechou em R$ 2.533,59 no estado de São Paulo. De acordo com a Agrifato, foram reportados negócios a R$ 300 a arroba do boi em São José do Rio Preto. Isso deve refletir diretamente no preço da carne no balcão do açougue nos próximos dias. E segundo o portal Notícias Agrícolas, a chegada das tecnologias 4G e 5G devem trazer verdadeira revolução digital no agro brasileiro, explica o diretor da Ericsson. Segundo uma análise setorial da Ericsson, mostrou que a conectividade no campo trará uma disrupção de benefícios significativos em todos os aspectos da agricultura, principalmente por conta da expectativa da chegada do 5G ao país. O potencial de digitalização da economia brasileira, combinado com a maturidade do setor de tecnologias da informação e comunicação e, consequentemente, surgimento de um ecossistema digital, cria um ambiente favorável para a transformação no campo, habilitada pela conectividade. Para abordar as oportunidades da tecnologia, proverá aos agricultores durante a edição de 2020 o AgroBit Evolution Brasil, evento que trata das inovações e tecnologias do agronegócio. Especialistas da Ericsson participaram dos debates. E as informações agora do mercado financeiro, as principais cotações para iniciar a semana. Pela Ibovespa, na última sexta-feira, alta de 2,16, acima dos 104 mil pontos. No último fechamento do índice Dow Jones ficou em 1,37 positivo e Nasdaq em margem positiva de 1,02. Nesse momento, as bolsas europeias operam em alta e os índices já encerrados no Oriente, Nikkei, no Japão, alta de 2,05 e Xangai, alta de 1,11. E pelo câmbio, o dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,47, o euro a R$ 6,45, a libra R$ 7,19. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 179,00 e mínimo R$ 168,50, o milho máximo R$ 73,00 e mínimo R$ 60,00. Pelo preço do arroz, o máximo R$ 126,00 e mínimo também R$ 126,00. Pelo preço da carne, arroba do boi máximo R$ 280,00 e mínimo R$ 265,00. Pela arroba da vaca máximo R$ 272,00 e mínimo R$ 255,00. E agora as notícias internacionais, o que foi fato além mar nesse último final de semana. E nós começamos pelo portal G1, porque pela primeira vez Donald Trump admitiu a derrota, mas não entregou o posto tão fácil assim, né, Beto? Isso. Abre aspas, ele ganhou porque a eleição foi fraudada, aponta Donald Trump sobre a vitória de Joe Biden. Pela primeira vez, o presidente americano fez menção à vitória de Biden nas eleições, mas ainda afirma que houve fraude.
Pouco depois ele voltou atrás e disse que não havia reconhecido a derrota e que ainda há um longo caminho por percorrer. Beto, o que será que Donald Trump está esperando, né? Só para bater o pé, ser teimoso, menino birrento, né? Ele não está admitindo a derrota, né, Thiago? E segundo o portal da CNN Brasil, a tempestade Iota ganha força e se torna o 13º furacão no Atlântico em 2020. A tempestade Iota ganhou força e se tornou um furacão. Estimativas apontam que o fenômeno se transformará rapidamente em um grande furacão à medida que se aproxima da América Central, disse o Centro Nacional de Furacões. Espera-se que o Iota chegue ao continente americano entre a noite de hoje, segunda-feira, e amanhã, terça. E ele deve atingir a América Central já como um grande furacão no início da próxima semana. O que acontece, Beto, se tu juntar o id da teoria do Floyd com a tempestade Iota? Não sei, Thiago. Muito bem, seguimos com as informações internacionais. Beto falava da tempestade que ganha força e pelo portal Deutsche Welle, a informação é que após 5 dias no cargo, o presidente interino do Peru renuncia. Manuel Merino assumiu a presidência peruana após o impeachment de Martín Vizcarra, mas onda de protestos populares denunciou o golpe parlamentar. A violência policial contra manifestantes elevou as pressões da denúncia. E após 5 dias assumir, após um conturbado processo de impeachment no Peru, outro país latino-americano em uma profunda crise política, recém saímos aí da Bolívia reelegendo, o seu novo presidente depois de um período de estabilidade, agora é a vez do Peru. Parece que as jovens democracias latino-americanas ainda têm muito que aprender sobre estabilidade e governabilidade. E segundo o portal da CNN Brasil, a Itália, casos e mortes por Covid-19 apresentam leve queda diária. Segundo a Itália, registrou 37.255 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, afirmou o Ministério da Saúde no sábado, uma queda em relação aos 40.902 informados na sexta-feira. E o Ministério também relatou que 544 mortes por Covid-19 após 550 no dia anterior. E, Beto, as informações que vêm de Portugal pelo portal CNN Internacional. Bares e restaurantes de Lisboa protestam contra restrições. Abre aspas, não aguentamos mais. Os bares da capital portuguesa, que estão fechados há quase 60 dias, não aguentam mais a situação, As casas noturnas e tudo mais, houve um protesto no último sábado contra o fechamento e o lockdown que é imposto. Já as casas noturnas e os bares estão fechados desde março, aliás, Beto, é mais do que isso, embora restaurantes tenham sido reabertos. Donos e funcionários que receberam novas restrições, apontam que o setor pode desaparecer. Nos finais de semana, há um lockdown entre as 13 horas a 1 hora da tarde e às 5 da manhã, durante o qual os estabelecimentos e restaurantes precisam ficar fechados. Desde março, o pessoal em Portugal não abre seu bar, não abre seu restaurante. Situação complicada. E isso lança uma pergunta, Nós estamos em bandeira vermelha. Qual vai ser a reação do setor que já está bastante castigado aqui no Brasil? Isso mesmo. E segundo o portal da Deutsche Welle, também a Alemanha começa a preparar centros de vacinação de Covid-19. Os estados da Alemanha começarão a estabelecer centenas de centros de vacinação em todo o país a partir de dezembro, à espera da aprovação de uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 em breve. A informação foi revelada no domingo pelo jornal Welt Sonntag. E segundo a reportagem, o secretário de Saúde dos 16 estados alemães traçaram planos para a criação de um dos 2 centros de imunização por distrito administrativo, totalizando centenas de unidades em todo o país, além de mobilizar equipes móveis de vacinação. Muito bem, e pelas informações que a gente traz também no CNN Internacional, a Rússia registra novo recorde diário de casos de Covid-19. Mais de 22 mil novos casos foram reportados pelas autoridades de Moscou, encerrando o primeiro final de semana com restrições ao comércio, também com uma alta no número de casos, os russos. E uma coisa que, segundo o portal da CNN Brasil, armênios incendeiam suas próprias casas antes de entregar vilas ao Azerbaijão. Segundo, ainda vestindo roupas de camuflagem, os quais lutou contra as forças do Azerbaijão, uma semana antes, Ansei, de etnia armênia,
acendeu uma fogueira debaixo da mesa do jantar e sua irmã em uma pequena vila no sábado. Enquanto as chamas ganhavam força com a ajuda de tiras de papelão, ele usou uma cadeira de madeira para quebrar as janelas da casa térrea e lençóis para espalhar o fogo, que logo consumiu toda a moradia. E olha essa notícia que mais parece história de filme de agente secreto. Pelo portal CNN Internacional, o número 2 da Al-Qaeda, a organização terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro, foi assassinado no Irã por agentes de Israel a mando dos Estados Unidos, de acordo com o portal The New York Times. A situação que chegou é que o segundo homem no comando da Al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, um nome complicado, ele que foi responsável pelos atentados às embaixadas dos Estados Unidos na África em 1998, e número 2 no comando da Al-Qaeda, foi assassinado por agentes secretos do Estado de Israel a mando dos americanos ainda no mês de agosto. A notícia chegou ao conhecimento do público agora, a partir de fontes buscadas pelo jornal New York Times. Que notícia, né, Beto? Complicado, né, Thiago? E agora, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos.
peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, sua central de notícia e informação. Sempre todas as manhãs de segunda a sexta, pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube, no Facebook e na nossa homepage. E nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores: Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. E a DIL Telecom e a DIL TV, que agora conta com o sistema Paramount+, disponível para assinantes. Acesse já e faça o seu download. Beto Guidini. Agora são 8 horas e 33 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora na parte da política. Segundo o portal Estúdio FM, o Brasil está oficialmente saindo da recessão, afirma ministro. Segundo o Brasil está oficialmente saindo da recessão, afirmou na sexta-feira, dia 13, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao participar virtualmente da 39ª ENAEX, Encontro Nacional do Comércio Exterior. Segundo ele, recebemos hoje a notícia de que o Brasil está oficialmente saindo da recessão, disse Guedes. Ele destacou que sua hipótese de trabalho é que as contaminações do novo coronavírus estão em queda e que a vacina está chegando. O Brasil está conseguindo combater a doença, isso é um fato e está acontecendo ao lado da saúde. Do outro lado da economia, o fato é que o Brasil está saindo da recessão, enfatizou ele. Mas o que não está saindo do apagão é o estado do Amapá. E as informações do portal CNN Business é que o consumidor é que vai pagar essa conta. Parte das despesas para socorrer o fornecimento de energia do Amapá será bancada por todos os consumidores do país. O montante será usado para a contratação emergencial de usinas térmicas para restabelecer o serviço no estado. E o que está sem energia desde a semana passada após um incêndio em uma subestação. Então aí vem se preparar que daqui a pouco tem a tarifa Amapá, que vai ser rachada por todos os consumidores para dar conta de devolver a luz para o estado. De novo, Beto, eu repito, eu não consigo acreditar que 2020, um estado inteiro da federação, fique às escuras por 15 dias sem energia elétrica por conta de defeitos em uma subestação. Cadê a autossuficiência energética do país que deixa uma parcela inteira da sua população às escuras por mais de 15 dias? Imagine o caos que está vivendo no Amapá. Ainda falando sobre o Amapá, segundo o portal da CNN Brasil, um juiz manda ao governo federal pagar auxílio de R$ 1.200 no Amapá. O juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva determinou na sexta-feira, dia 13, que a União pague R$ 1.200 de auxílio emergencial às famílias carentes de 13 municípios atingidos pelo apagão no Amapá. E segundo que teve acesso à decisão, o magistrado determinou que o pagamento das duas parcelas do benefício no valor de R$ 600 cada. E de acordo com a decisão, a medida deve ser viabilizada pelo governo federal em até 10 dias. Informações sobre o pleito eleitoral, na palavra do homem que coordenou toda essa questão, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse ontem em entrevista que poderão haver mudanças nas votações para o ano de 2022, já que desde 1996 as urnas eletrônicas atuam nas eleições brasileiras. A intenção é que em 2022 seja possível implantar o voto digital. O Brasil, que quem não sabe aí, é um dos países proeminentes na área de tecnologia digital no mundo inteiro, questão de sistemas e alojamento de informações. Agora, vem aí as eleições que poderão ser votadas, por exemplo, Beto, pelo telefone celular. O que tu acha disso? Bem interessante. E segundo o portal Estúdio FM, um homem confessou um homicídio, mas não foi preso por conta do período eleitoral em Santa Catarina. O homem se entregou à polícia no final da tarde da sexta-feira, na delegacia do município de Garuva, no Santa Catarina, confessando um homicídio.
O crime teria ocorrido na madrugada da quinta-feira para sexta-feira, no bairro Nova Alemanha, localizado no município de Imbuia, no Vale do Itajaí. E segundo as informações, mesmo confessando o crime, ele foi ouvido e liberado. O cumprimento da prisão preventiva não pode ser feito por conta do período eleitoral. A proibição da prisão, 5 dias antes da eleição, é determinada pelo Código Eleitoral e que permite a detenção de casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafensável ou por respeito a salvo-conduto. E agora, Beto, as informações aí pelo portal Estúdio, da Rádio Estúdio. Pelo menos 13 candidatos são presos em flagrante no Brasil inteiro por crimes eleitorais. Essa informação foi divulgada pelo TSE até o dia de ontem, né? A maioria dos crimes foi a prática de boca de urna, seguida por divulgação de propaganda, uso de alto-falante e aí outras questões que são vinculadas. Os estados com maiores números de ocorrências são Minas Gerais, Goiás, Sergipe e São Paulo. E o caso Flor de Lis. Segundo o portal da CNN Brasil, em audiência, delegados reforçam o papel de Flor de Lis como mandante de assassinato. Delegados que atuaram na investigação da morte do pastor Anderson do Carmo reforçaram o papel da deputada federal Flor de Lis, esposa da vítima, como a mentora do crime. Eles prestaram depoimento durante a primeira audiência de instrução sobre o caso, realizada na sexta-feira, dia 13, na terceira vara criminal do Fórum de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, com a presença da parlamentar. E agora, pelas atualidades, mas a parte da política, logo mais Monalise Canali ao vivo das ruas, trazendo informações, entrevistas, vamos ver tudo que ela está matutando nessa manhã. Nós vamos para a parte da atualidade. Começamos aí, Beto, com um leilão que chamou a atenção pelo valor, né? Um diamante cor-de-rosa muito raro foi vendido por mais de 26 milhões de dólares em um leilão realizado em Genebra. Então, esse diamante rosa foi extraído, você tem na foto aí, olha o tamanhinho dele, Beto. Foi extraído numa mina da Rússia e foi leiloado na Suíça e chegou ao valor de 26,6 milhões de dólares. Ele é chamado o Espírito Rosa, em homenagem a um espetáculo de balé. É um valor, né, Thiago? E segundo o portal da CNN Brasil, um homem recria uma montanha-russa da Disneylândia no quintal de sua casa nos Estados Unidos. Com o fechamento de parques por causa da pandemia do Covid-19, formas inusitadas de fazer têm chamado a atenção. No estado norte-americano da Califórnia, um homem resolveu recriar uma montanha-russa que já existe na Disneylândia. É um brinquedo chamado de Motorhome, inspirada numa montanha do mesmo nome que existe nos Alpes, entre a Suíça e a Itália. Muito bem, e seguindo com as informações, a Miss Estados Unidos, né, no concurso Miss Estados Unidos, pela primeira vez uma mulher negra vai representar o estado do Mississippi. E olha que bela mulher, né, Beto, que tem na Muito foto bonita. aí. Exatamente. Ela que é a primeira a representar. O nome dela é Aisha Brank. Ela é estudante da Universidade do Mississippi, nascida em Bonneville. E foi coroada Miss Estados Unidos na última segunda-feira, depois que a pandemia do coronavírus atrasou o evento por vários meses. Ela vai representar os Estados Unidos no concurso de Miss Universo. E o que chama a atenção, né? O Mississippi é um dos estados reconhecidos aí pela sua segregação racial bastante acentuada. Vide-se alguns filmes, né, como Mississippi em Chamas, por exemplo, que contam um pouco dessas circunstâncias. E esse ano o estado deu duas guinadas diferentes, Beto. A primeira, a mudança da bandeira, que nessas eleições presidenciais a população do Mississippi escolheu por trocar a bandeira do estado e abandonar aquele antigo símbolo da bandeira confederada da Guerra da Secessão, que era aliado aí a essas políticas de distinção racial. E o segundo fato, pela primeira vez, uma representante negra assumiu o posto de representante do Mississippi e não só isso, venceu o concurso de Miss Estados Unidos. E segundo o portal Veja, da revista Veja, o novo álbum do AC/DC Power Up é mais do mesmo. Ainda bem, né, Thiago? Exato, o novo disco lançado oficialmente no último final de semana, Power Up, é a 16ª ou 17ª obra da banda gravada em estúdio. E o que a Veja diz com mais do mesmo, continua os mesmos riffs, a mesma batida, o mesmo ritmo, e que bom, o AC/DC sabe fazer e sabe fazer bem feito, Beto. E pelo correio brasiliense,
O Brasil continua sendo o 9º país mais desigual do mundo, diz o IBGE, com as bases dos parâmetros enviados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano de 2019, a extrema pobreza se agravou em relação a 2012. E nos últimos 7 anos, a pessoa na miséria passam mais de 6,5% da população para 13,5%, segundo a síntese de indicadores sociais. A desigualdade é o nosso maior problema, sempre foi, e é contra ela que a gente deve lutar. E essa é para você, Thiago, que gosta de gato e tem gatos em casa. Segundo o portal Conte Outra, um gatinho caminha 20 quilômetros para reencontrar a família que o abandonou e é rejeitado novamente. Segundo, depois de caminhar 20 quilômetros, imagine o tamanho do amor que esse gatinho é capaz de carregar. Ele finalmente chegou à porta de sua casa, mas ao invés de ser recebido com todo o carinho que merece, Toby foi mais uma vez desprezado. Dá para acreditar, Thiago. E aí no final dessa história conta aí que ele foi adotado e hoje está feliz da vida. Mas é uma historinha simples com um bichinho fofinho na foto para sensibilizar você que abandono de animais, além de ser uma atitude altamente covarde, é imoral e pode ser enquadrado como crime. Não há nada mais covarde do que abandonar quem não sabe se defender, né? O bichinho não foi bater na porta da sua casa para ficar lá, né, Beto? Isso você mesmo. foi buscar ele, aí abandonar a bel prazer é um ato de extrema crueldade. Em segundo portal Extra, um jacaré chamado de Godzilla atravessa um campo de golfe. Um enorme alligator, o jacaré americano, foi avistado cruzando na semana passada o gramado da Valencia Golf Country Club de Naples, na Flórida, durante a passagem da tempestade Eta. Jeff Jones, que frequenta o clube de golfe, fez o registro que viralizou. O alligator, que é conhecido por ser um réptil do tamanho descomunal, o maior já capturado na Flórida, media 5,31 metros. Quem viu o exemplar no clube de Naples disse que ele não era muito diferente desse porte gigantesco, contou o Naples Daily News. E nas redes sociais, o jacaré foi chamado de monstro. Muito bem, um jacarezinho, por assim dizer. E pelo portal UOL Saúde, a pneumonia segue sendo como a principal causa de morte de crianças no Brasil. No dia em que se celebra o Dia Mundial de Combate à Pneumonia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia alerta para a importância da prevenção da doença, sendo que é a principal causa de óbitos entre crianças de até 5 anos de idade. Segundo a entidade, embora a taxa de mortalidade da pneumonia tenha tido uma redução de 25% entre 1990 e 2015, a quantidade de internações e o alto custo do tratamento ainda são desafios para a saúde pública em todo o Brasil. E segundo o portal da CNN Brasil, o sapato da rainha francesa Maria Antonieta, avaliado em R$65 mil, será leiloado. O único sapato que pertenceu a Maria Antonieta, a última rainha da França, será leiloado no domingo, foi leiloado dia 15 em Varselhas. Casada com Luís XVI, ela era conhecida pelo gosto e gastos extravagantes e foi executada na Revolução Francesa. Ela pegou a guilhotina, né, Tiago? E produzido no século XVIII, o calçado, ainda em boas condições, é feito de pele de cabra e seda. Tem sola de couro, 4 fitas plissadas sobrepostas, mede 22,5 centímetros com salto de 4,7 centímetros de altura. A peça ficou com sua camareira e, após todos esses anos, é avaliada em 10 mil euros, cerca de 65 mil reais. E é por isso, Beto, que a Revolução Francesa foi conhecida como a Revolução Sangrenta, porque decapitou os reis, né? Em contrapartida, do outro lado do oceano, a Revolução Inglesa foi chamada de Revolução Gloriosa, porque manteve a monarquia ao mesmo tempo que fez uma transição para o parlamento. E olha essa, Beto Guidini, que aconteceu aqui na Vacaria. Pelo portal da Rádio Estúdio FM, um meteoro que caiu na cidade pesa 9 toneladas e tem 1,74 m de altura, de acordo com especialistas. O meteoro que caiu em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul, no dia 1º de outubro, tem 1,74 m de altura e pesa 9,4 toneladas, explicou ao G1 o professor Carlos Fernando Yang, diretor científico da região sul da Bramon, a rede brasileira de monitoramentos de meteoros. Então aí foi observado, né, um super meteoro, acho que foi aquele que a gente noticiou, que clareou
aí os céus de 4, 5, 6 cidades ao mesmo tempo. Então, uma pedra genuinamente grande, né, Beto? Foi relatado em várias cidades, né? Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores. Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região. Adilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto Guidini, hora e temperatura. Isso mesmo, chega agora são 8 horas e 51 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora falando do tempo. Não, agora nós vamos para a Monalise Canali, que está na rua ao vivo nesse momento. Vamos ver qual a surpresinha que ela está guardando para agora. Monalise, quais são as informações?
Então, Thiago, vou pedir licença para fazer essa entrada ao vivo sem máscara, porque são muitas informações que eu vou passar nesse momento. Como prometido, nós vamos trazer então um resumo de todos os prefeitos dos 13 municípios que a Conecta Mais tem cobertura, além, é claro, do candidato a vereador mais votado. Iniciamos então com o município de André da Rocha, onde Sérgio Moretti e Vilmar Marcon, do PTB, fizeram 55,15% dos votos. Então, o atual prefeito continua então no seu segundo mandato. E o vereador mais votado foi Cleonice Martins, do MDB, com 96 votos. Desculpe. Em Cotiporã, tivemos Ivelton Zardo e Lenita Tomasi, do PP, com 61,52% dos votos. E o candidato a vereador, então, Ivaldino Frison, do PSD, com 276 votos. No município de Fagundes Varela, quem conseguiu, então, ficar eleito da prefeitura, Nelton Conte Rogério Binda, do MDB, com 54,14% dos votos, e Volney Cativelli, do MDB, fez 273 votos, então, o vereador mais votado de Fagundes Varela. Em Guabiju era chapa única, então, continuamos com o prefeito Diego Vendramin e Domingos Secchini, do PP, e o vereador, então, foi Dalberto Rigon, do PP, com 123 votos, o mais votado. No município de Nova Araçá, tínhamos, então, 3 candidatos a prefeito, e quem conseguiu, então, eleger-se foi Ademir Dalpozo e Vilmar, do partido DEM, com 46,87% dos votos. Joel, também do DEM, fez 387 votos e, por isso, o candidato a vereador mais votado. No município de Nova Bassano, Ivaldo Dalla Costa e João Paulo Maroso também seguem o seu próximo mandato com 56,47% dos votos, e a Laís Louveira, do MDB, também foi a candidata a vereadora mais votada com 489 votos. No município de Paraí, Oscar Dallagnol e José Olívio, do PP, fizeram 54,09% dos votos, e Neuci Pellegrini, do PP, vereadora mais votada, então, com 474 votos. Em Protásio Alves também tínhamos uma chapa única, então Itamar Antônio Girardi e Josimar Furlan, do PP, mantiveram-se como prefeitos do próximo ano. E o candidato a vereador mais votado, então, também era do PP, com 182 votos, Gilmar Dallagnol. No município de São Jorge, Jorge Postal e Danilo Salvalage, do MDB, fizeram 55,47% dos votos, e Valmor Botim, do MDB, fez 231 votos como candidato a vereador mais votado. Município de Veranópolis, então, seguindo a nossa atualização, chapa única, então seguimos com Valdemar Thomas na prefeitura do MDB, e o vereador mais votado foi Cristiano Dalpai, do PDT, com 1.044 votos. Em Vila Flores, Evandro Antônio Brandalize e Agenor Galli conseguiram, então, ficar eleitos para o próximo ano com 64,17% dos votos, e Edson Dallagnol Ed, do MDB, fez 272 votos, conseguindo, então, ser o primeiro colocado dentre todos os vereadores que eram candidatos. Em Vista Alegre do Prata, seguimos com o atual prefeito, Adair Zeca e Roberto Donin, do PSL, com 54,49% dos votos, e o candidato a vereador, então, Dorvalino Bosque, do MDB, com 127 votos. Agora, falando do município de Nova Prata, nós vamos trazer, então, todos os vereadores que foram eleitos. Além, é claro, do nosso futuro prefeito aqui, Alcione Grazutin e sua vice, Sandra Zotes, do MDB, que fizeram, entre eles, 44,09% dos votos das eleições, então, que aconteceram ontem. Vamos começar, então, com os candidatos a vereadores. Roseli Albuquerque fez 945 votos, portanto, a vereadora mais votada. Gilmar Perusso, 728 votos. Clécio Zamin, com 639 votos. Marcelo Barato, com 616 votos. Dilda, com 578. Jandir Rassi, com 431, Agenor Minosso, com 416, Dilso Cassol, 389, Cláudio Miro Koprowski, com 351, Gilmar Louvison, com 350, e Idacir Pegoraro, com 303. É claro que a gente tem também uma lista de suplentes, e todos esses nomes de todos os municípios você pode conferir, então, nos resultados do site do TSE. Beto, Thiago, a gente traz também informações sobre a saúde do ex-prefeito candidato das eleições aqui do município de Nova Prata, Vitor Antônio Plete.
Havia, então, esse boato de que ele estava internado, que ele precisou passar por alguns procedimentos, e é verdade, então, diversos veículos noticiaram, e nós também vamos fazer essa notícia de que ele precisou, então, passar por uma cirurgia por conta de um câncer maligno, está na UTI de Bento Gonçalves, mas ele já está bem, já passou por esse procedimento, está estável e aguarda mais uns 3 ou 4 dias para poder dar alta. Nós da equipe da Conecta, então, desejamos melhoras ao nosso ex-prefeito aqui do município de Nova Prata. Outra curiosidade muito interessante é que diversos municípios do Brasil, cerca de 57 cidades, vão precisar passar por um segundo turno. Para fazer no segundo turno é preciso, então, ter no mínimo 200 mil habitantes no município. É por isso que aqui no nosso município não acontece isso, né? Já se ganha de primeira e é isso aí. Mas aqui do Rio Grande do Sul, nós temos algumas cidades, por exemplo, Canoas, Caxias, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, que vão precisar desse segundo turno, e ele acontece daqui 13 dias. Então, ele acontece no dia 29 de novembro, então, no próximo dia 29, daqui 13 dias, né, daqui 2 semanas, no domingo, haverá, então, o segundo turno para eleger os prefeitos, então, aqui das últimas cidades do estado do Rio Grande do Sul, e de todo o Brasil, né? Então, daí sim conseguiremos finalizar as eleições do ano de 2020 com todos os candidatos eleitos e iniciar 2021 com essa nova geração, digamos assim, de candidatos eleitos. Thiago, Beto, a gente retorna com vocês. Obrigado pelas informações, Monalise, o resumão eleitoral dos resultados para você, Monalise Canali, colocando a par os principais números, todos os nomes que são possíveis. Claro que não podíamos aí se alongar, trazendo aí toda a composição das 13 câmaras do município, optamos por colocar apenas os mais votados. Lembrando que o pleito eleitoral, o encerramento oficial, terminou por volta das 10 horas da noite, entre 10 e 10 e meia. As páginas do TSE foram atualizadas, motivo pelo qual a gente encerrou nossa transmissão antes com os resultados matemáticos, porque não tinha por que ficar até às 11 horas esperando o resultado oficial, sendo que todo mundo já sabia. Nova Prata tem novo prefeito, uma Câmara de Vereadores praticamente renovada, e nós seguimos com as informações do Conecta News, agora falando de esporte, Beto, porque tem atleta pratense sendo destaque mundial, não é mesmo? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 59 minutos. Segundo o portal Grande Prêmio, no sábado de campeões, Paludo coroa Hexa da Porsche Cup com vitória em Interlagos. No sábado, dia 14, marcou a coroação dos campeões da temporada 2020 da Porsche Cup da classe Sprint de Interlagos. Foi o palco onde Miguel Paludo, aqui de Nova Prata, confirmou a conquista do hexacampeonato da divisão principal, a Carreira Cup, que se isolou como o maior campeão da categoria. Com direito a uma vitória de ponta a ponta na corrida 3 e com o carro reserva, o gaúcho triunfou pela 5ª vez no ano, na 17ª vez em Interlagos, e virou o piloto com mais conquistas no icônico circuito paulistano. E as informações também repercutiram pelo portal Terra na página F1 Mania. Miguel Paludo confirma o título na Porsche Carreira Cup com vitória de ponta a ponta em Interlagos. E de acordo com o editorial do F1, a pista tem um novo rei. O ex-campeão Miguel Paludo fechou a programação do sábado vencendo de ponta a ponta a corrida da Carreira Cup. O primeiro contato com o carro emprestado na hora de alinhar para o grid não foi problema para o gaúcho, que triunfou em São Paulo pela 5ª vez nesse ano. Ele agora chegou a 17 vitórias em Interlagos e se isolou como o maior vencedor da categoria nesta pista. E segundo o portal UOL, Hamilton larga no 6º, vence o GP da Turquia e conquista o 7º campeonato. O piloto inglês Lewis Hamilton conquistou seu heptacampeonato no domingo, dia 15, na Turquia, após largar em 6ª posição, depois de um treino classificatório difícil devido às condições de pista de Istambul. Chegou à frente em mais uma corrida surpreendente. Hamilton iguala agora hoje o recorde de Michael Schumacher com 7 campeonatos. O piloto se emocionou, chorou após surpreender mais uma vez. O resultado inesperado devido às condições complicadas do asfalto da pista. Foi inesperado até para a Mercedes, que tuitou: se você acabou de acordar, Lewis está liderando o GP da Turquia. Também sabemos como ele fez isso e o piloto se pronunciou.
E as atualizações da dupla Grenal para você pelo portal Globo Esporte. O Grêmio faz a melhor partida do ano de 2020. Já era hora, né, Beto? Afinal, o ano está acabando e diminui a diferença para os líderes do Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve uma grande atuação contra o Ceará a partir da atuação de Jean-Pierre Darlan e Matheus Henrique. E 3 gols foram marcados do primeiro tempo após mais de um ano sem esse tipo de conquista aí para o Tricolor, que venceu por 4-2. E já pelo portal Globo Esporte, o Inter revive pior fase no Brasileirão, perde liderança e amplia urgência por resposta. O Inter liderou o Brasileirão por 10 das 21 rodadas disputadas até aqui. Ninguém ficou tanto tempo na primeira colocação, mas o Colorado se vê obrigado a tratar a liderança do Campeonato Brasileiro nesse tempo verbal que inicia o texto como algo do passado. Antes líder, o Inter caiu para a segunda colocação com a derrota de 2-0 para o Santos na Vila Belmiro pela 21ª rodada. A partida da Baixada Santista marcava o início da caminhada com Abel Braga no Brasileirão, após o pedido de demissão de Eduardo Codê. Agora são 9h02. O açúcar faz parte do nosso dia a dia, porém, muitas vezes ele é considerado ruim quando usado em excesso, e muito a nossa saúde e qualidade de vida ele prejudica. E pensando bem no bem-estar de cada um de nós, como deveria ser, como se tratar de algo fundamental para o ser humano, na reportagem a seguir levamos para você, o nosso telespectador, uma explicação sobre açúcares e adoçantes. Vamos conferir a matéria. Os estudos do IBGE apontam que 85,4% dos brasileiros utilizam o açúcar para adoçar algum alimento que vai à mesa. Ou seja, o açúcar é muito utilizado e todos os dias os brasileiros o colocam em alguma das suas alimentações. Por esse motivo, conversamos com o nutricionista Cláudio, aqui do município de Fagundes Varela, que vai contar um pouco mais sobre esse carboidrato. Então, na verdade, os açúcares, né, eles são é um termo genérico para se referir a carboidratos cristalizados comestíveis, né, principalmente os monossacarídeos, na verdade, a sacarose, a lactose e a frutose. Assim, os açúcares, eles na verdade fazem parte de um dos grupos alimentares, que são os carboidratos, né, que ao serem desdobrados, serem digeridos pelo nosso organismo, eles vão gerar a menor molécula de carboidrato possível, que é a glicose, que é a nossa principal fonte de energia, né? E onde eles se encontram? Na verdade, eles se encontram em sua maioria nos pães, né, nos bolos, nos biscoitos, nas massas, como também no arroz, né, os quais a gente, dentro do possível, né, dentro das nossas possibilidades, sempre consumi-los na sua forma integral. Eles estão presentes também nas frutas, legumes e verduras, pois ali, então, na verdade, eles vão estar junto, ligados, associados a fibras, a vitaminas, a minerais, né, os quais são muito importantes, como veremos mais adiante. Eles também, né, estão presentes na maioria dos produtos industrializados, mais especificamente dos ultraprocessados, que são os adoçantes artificiais, né, onde, por exemplo, a gente pode citar aqui, todos esses adoçantes, né, que juntamente com as gorduras e os sais, né, artificiais, eles são utilizados para potencializar, né, na verdade, o sabor, né, como também o sabor e a vida de prateleira desses alimentos, desses produtos industrializados. Na verdade, assim, existem vários tipos de açúcar, né, que vão mudar o seu nome de acordo com o grau de processamento que eles passarem, né? Então, por exemplo, assim, desde um mais natural até um mais artificial. Então, vamos trazer assim os açúcares menos processados, seria na verdade um açúcar preto, um açúcar mascavo, né? Depois um açúcar demerara, um açúcar orgânico, um açúcar de coco, depois um açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, né? E assim vai. E depois, né, também existem os adoçantes, né? Que daí também existem os naturais, né? Extraídos a partir de plantas, como o stevia, né, e o xilitol, e como depois também existem os adoçantes, no caso, extremamente artificiais, né, acima do aspartame, do ciclamato, da sacarina e da sucralose.
Então, assim, de uma forma geral, está basicamente centrado no seu valor energético, né, no seu poder de adoção, né, como também no seu índice glicêmico, né. Então, assim, nós temos que ter consciência, temos consciência que, na verdade, os adoçantes eles são bem menos calóricos do que os açúcares, via de regra. Mas, assim, independente de açúcar ou de adoçante, nós temos que sempre dar preferência para eles sempre na sua forma mais natural, mais integral, menos processada, porque daí, no caso, eles vão manter, né, esses minerais que vão colaborar na formação dos sais de potássio, de magnésio, de cálcio, que eles vão, na verdade, nos ajudar a alcalinizar o nosso corpo, né? Ou seja, diminuir esse efeito acidificante, né? que o açúcar tem sobre o nosso sangue, sobre os nossos tecidos, né? Que, na verdade, são os responsáveis, né? Por todas essas doenças que vão surgindo. Todas, né? Então, assim, o mais saudável é utilizar, né, como a gente já frisou, sempre aqueles mais naturais, de menor índice glicêmico, né? Mas, assim, sempre vai depender do objetivo que a gente tem, né, e do estado, né, do quadro clínico da pessoa, né? Porque, assim, se a gente está dentro do peso, né, nós vamos dar preferência por um açúcar o mais natural possível, né, que mantenha seus minerais, né? E de menor índice glicêmico. Agora, por exemplo, se a gente tem o objetivo, na verdade, assim, de controlar uma doença como diabetes, né, então com certeza a gente vai usar um adoçante e também, né, a gente vai usar um adoçante mais natural, né, como já mencionado anteriormente, um adoçante obtido a partir de um vegetal, a exemplo da estévia, né, que é produzida a partir das folhas da estévia, como também até mesmo de um xilitol, que é um açúcar extraído a partir das fibras vegetais, né? E até mesmo de alguns tipos de cogumelos, né? Eu acho que é bem importante a gente ter consciência que, dentro do possível, a gente não acrescente nem açúcar ou nem adoçante em bebidas, né? E mesmo alimentos. E sim, assim, comer sempre eles na sua forma mais natural possível, na sua forma in natura. Né? Mas se a gente não consegue, então a gente pode parcialmente reduzindo, né, aos poucos, né, tentar reduzir esse consumo, né? Assim, eventualmente, né, a gente pode, no caso, adoçar, né, mas assim sempre de uma forma restrita, né, e sempre, né, condicionado ao objetivo, né, ao estado fisiológico, estado patológico de uma pessoa, né? Um exemplo bem prático que a gente pode fazer assim, os que nós podemos citar, é quando a gente vai comer um abacate. Ao invés de a gente adoçar o abacate, a gente vai usar, na verdade, uma banana bem madura amassada junta, que daí, na verdade, ela vai, né, fazer um efeito adoçante sem uso de qualquer tipo de açúcar ou adoçante, né? E as bebidas também a gente pode adoçar, né, por intermédio de vários, por exemplo, de frutas secas, né? A exemplo de um chá, né? Um chá de maçã, por exemplo, a gente pode adoçar ela a partir de uma ameixa seca, né? Desidratada, que também vai dar um poder adoçante e vai, né, ser muito mineralizante. Os açúcares, como qualquer outro grupo alimentar, assim como da proteína, né, dos lipídios, eles têm um papel bem importante, né? Tem um papel um papel energético, né? Porque, na verdade, eles que nos fornecem a energia, né, para fazer as nossas atividades, desde uma atividade física ou até mesmo uma atividade mental, né? Porém, existem várias, né, evidências científicas, né, de que o açúcar, juntamente com outros, associado a outros fatores, são um dos principais responsáveis pelos inúmeros processos inflamatórios do nosso corpo, né, nos levando a desencadear de forma, às vezes, até muito cedo, né, às vezes mesmo em uma criança ou um jovem ou um adulto jovem, as doenças como, né, a obesidade, o diabetes, a hipertensão e, em casos mais graves, até mesmo o câncer. Eu acho que até, assim, a título, né, de curiosidade, eu queria trazer para vocês, assim, né, do que em século passado o consumo de açúcar, assim, por brasileiro era de meio quilo por brasileiro o ano, né? E hoje esse número chega a 70 quilos por brasileiro o ano,
né? E que a Organização Mundial da Saúde, o que ela nos recomenda? Que o açúcar nessa forma mais simples, mais livre, né, ela não ultrapasse 10% do nosso gasto energético total. E ainda, né, umas autoridades de segurança alimentar, eles, na verdade, até nos sugerem, né, que, na verdade, ele não ultrapasse nem mesmo 5% na nossa demanda energética. Eu, particularmente, não acredito em dose segura quando esse açúcar ele é altamente refinado, processado, né, ou seja, sem mineral, sem vitamina, ou esses açúcares, no caso, artificiais, né, exemplo desses adoçantes, né, que muitos são produzidos até por intermédio, são advindos até mesmo de substâncias como do petróleo, né, então eu não acredito em doses seguras quando ele vem dessa forma, né, pelo seu poder acidificante, né, pelo seu poder de nos tirar, né, os minerais do nosso corpo e por nos desequilibrar, né, o nosso pH sanguíneo, né, dos nossos tecidos, das nossas células, que com certeza desencadearão todas as doenças, todas as doenças, desde uma diabetes, uma hipertensão, câncer, né, pelo seu poder acidificante. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet.
Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícia, a sua central de informação, que conta todas as manhãs com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, a Dilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, as informações do estado e da Serra e do Planalto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 17 minutos. Vamos lá, a previsão do tempo para esta segunda-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e a tarde poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos às informações do nosso estado. Segundo o portal do estado do Rio Grande do Sul, o distanciamento controlado chega à 28ª rodada com 11 bandeiras vermelhas. Com níveis de hospitalização por Covid-19 e de internações em leitos de UTI, que não eram registrados no mínimo há 2 meses, o mapa preliminar da 28ª semana do distanciamento controlado, divulgado na sexta-feira, tem 11 regiões do Rio Grande do Sul com classificação de bandeira vermelha, o que representa alto risco epidemiológico. Beto Guidini, TV da Aré, que passava as eleições, ia voltar a bandeira vermelha, não chegou nem a passar. Sexta-feira já voltou a bandeira vermelha e agora a gente tem esse pipinaço na mão para resolver, porque o que vai acontecer com o comércio, com as pessoas que estão trabalhando, com quem está se restabelecendo e os índices epidemiológicos subindo e os hospitais voltando a ter internação e as aglomerações que não param. Temos uma inosada questão social para desatar nos próximos dias se o recurso da MESNE não for aceito. É isso mesmo. Segundo o portal Correio do Povo, o Rio Grande do Sul recebe 12 pedidos de reconsideração na 28ª rodada do distanciamento controlado. Com o aumento das bandeiras vermelhas no Rio Grande do Sul, subiu também o número de pedidos de reconsideração no mapa preliminar nesta 28ª rodada do modelo de distanciamento controlado. Até 6 horas da manhã do domingo, o prazo limite para envio de recursos, o governo do estado recebeu 12 solicitações, todas partindo de regiões ou municípios classificados na bandeira vermelha, de risco epidemiológico alto, que querem adotar a bandeira laranja, de risco médio. E a maior parte do número de recursos, desde a 15ª rodada do distanciamento controlado, em 16 de agosto, quando foram 28 pedidos. Exatamente. Então a gente tem toda essa circunstância acontecendo agora e seguindo pelas informações da Rádio Estúdio FM, a Secretaria de Cultura vai lançar no mês de dezembro editais que totalizam 6 milhões de reais do Fundo de Apoio à Cultura. A RGE Sul, distribuidora de energia SA, a Frasli SA, das empresas Randon, a Natura Cosméticos, são as 3 contribuintes do ICMS que aderiram à chamada pública do Procultura 6/2020, que vão destinar 6 milhões de reais à realização de eventos mediante contratação através de edital. O resultado da chamada pública foi divulgado na última segunda-feira no Diário Oficial do Estado. E segundo o portal Estúdio FM, segundo a SSP, ataques a banco no Rio Grande do Sul têm queda de 86,7% em outubro. Com praticamente todas as atividades econômicas retomadas após o período de operações restritas, como consequência da pandemia de Covid-19, o Rio Grande do Sul alcançou em outubro um recorde que comprova a manutenção ininterrupta do trabalho das forças de segurança como fator principal para a sequência de reduções nos indicadores criminais. Os ataques a banco tiveram queda de 86,7% em 15 casos no 10º mês de 2019, mas para apenas 2 do estado no mesmo intervalo do ano passado.
O roubo, por exemplo, em Porto Alegre, no dia 23, um furto em São Leopoldo, no dia 24. O número também é o menor para outubro, desde que começou a contabilização individual dos crimes contra estabelecimentos bancários, em 2012. Os dados estão no Indicadores Criminais de Outubro, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, a SSP. Exatamente, Beto. Informações aí boas que a gente tem que divulgar também. E pelo portal O Repórter, a informação que a gente recebe é que a Freeway terá um estreitamento de pista para obras da nova ponte do Guaíba. Então, informação aos motoristas, serviços devem ocorrer no quilômetro 94, entre hoje, amanhã e talvez a próxima quarta-feira. Então, uma faixa estará bloqueada a partir de hoje de manhã e os motoristas que trafegarem pelo quilômetro 94 da Freeway, a BR-290, no sentido capital litoral, deverão ficar atentos às modificações do trânsito no local. E segundo o portal Estúdio FM, um homem dorme em container e é levado pelo caminhão do lixo no Rio Grande do Sul. Um caminhão que faz a coleta do lixo de containers no município de Pagé apresentou um problema mecânico na manhã de domingo, por volta das 8h30. Ele precisou retornar para a garagem e, ao chegar no local, funcionários ouviram gritos por socorro. Nesse momento, foi constatado que havia um homem em meio ao lixo dentro do caminhão. Foi necessário despejar os dejetos do pátio para poder retirar o homem. Ele estava desorientado, mas afirmou a um funcionário da empresa de coleta de lixo que havia dormido dentro do container. Que tragédia. Ainda bem que ele não se feriu, né, Beto? Isso mesmo. E olha a informação que vem pelo portal da Rádio Estúdio FM. A foto impressiona. A Brigada Militar apreende quase 2 milhões de reais em um veículo na Estrada do Mar. Isso mesmo, tudo isso que você está vendo em cima da mesa aí, que parece um amontoado de quadradinho, é dinheiro. E a Brigada Militar fez uma abordagem em uma Nissan Frontier na última sexta-feira, que trafegava na Estrada do Mar, a RS 389, na altura de Torres. E quase 2 milhões de reais sem procedência estavam no veículo, que foi abordado após uma denúncia. E os indivíduos que estavam trafegando com ele estavam envolvidos em crimes no início dessa semana. Então agora a Nissan apurou aí essa situação e apreendeu o veículo. Os sujeitos foram encaminhados à delegacia de polícia e 2 milhões de reais em dinheiro vivo, Beto. E agora essa, Thiago. Segundo o portal Estúdio FM, um tornado é registrado no litoral norte do Rio Grande do Sul e assusta moradores. Um tornado atingiu o município de Palmares do Sul, no litoral norte. Ele foi registrado por volta do meio-dia, na sexta-feira, dia 13. Não houve relatos de feridos ou de danos materiais na região. O tornado atingiu a superfície e avançou sobre as áreas de plantações da região, ocupada por campos de arroz, e logo depois ele avançou sobre a Lagoa dos Patos, caracterizando uma tromba d'água. Exatamente, deixou muita gente apavorada no litoral aí, esse tornado no dia de ontem. E agora as informações da Serra e do Planalto. Nós começamos pelo portal Estúdio FM. A morte de cães é investigada na localidade de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. De acordo com a rádio difusora de Bento, replicada pela Estúdio FM, 3 cães de grande porte, sem raça definida, e acabaram vindo a óbito na linha General Alcântara, na localidade de Faria Lemos, interior de Bento. Conforme o boletim de ocorrência, há cerca de 2 meses um dos animais morreu. Pouco depois, 2 meses, outro morreu, e nessa semana o terceiro. Segundo o proprietário, os cachorros apresentam os mesmos sintomas antes de morrer. Pareciam a maior parte do tempo deitados, sem vontade de comer e cansados, e ficavam uivando, demonstrando muita dor. Ele suspeita que os animais tenham sido envenenados por vizinhos e a polícia investiga o caso. E segundo o portal Pioneiro, o trimestre dos trimestres. Empresas Randon registram o melhor resultado da história da companhia. Os últimos 3 meses para a empresa Randon representaram mais do que a retomada dos níveis pré-pandemia, o melhor trimestre da história da companhia. Diferentemente de outras indústrias que ainda se recuperam da crise, os negócios da companhia caxiense conseguiram resultados melhores por estar direcionado ao mercado de cargas, tanto de produtos essenciais quanto do transporte e do agronegócio. Assim como a região está baseada na safra das safras, para a produção da uva, para a Randon, esse pode ser considerado o trimestre dos trimestres, com receita líquida consolidada de 1,5 bilhão de reais, aumentando em 10,5% no comparativo com o mesmo período do ano passado.
Com isso, a companhia registrou lucro líquido de R$ 116 milhões, um acréscimo de 48% em relação ao terceiro trimestre de 2019. E essa notícia é importante para toda a região. Idosos de Caxias do Sul, portadores de Covid-19, serão monitorados através do serviço de telemedicina da Universidade de Caxias do Sul. Então, em um convênio firmado entre a Universidade e o Sistema Único de Saúde, desde a última sexta-feira, uma plataforma de atendimento para casos de Covid-19 estão sendo diagnosticados a partir do serviço de telemedicina da Universidade de Caxias do Sul. O contrato assinado na sexta prevê o telemonitoramento de 900 pacientes por trimestre, sendo 300 por mês, num investimento de R$ 80 mil. O serviço já está pronto para começar e será executado no Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul. Inovação necessária e que vem numa boa hora, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal Estúdio FM, Pártamo faz uso da bomba de efeito moral em briga no Centro Barbosa. A patrulha tático móvel da Brigada Militar Pártamo realizou na madrugada do sábado, dia 14, na área central da cidade, a abordagem de várias pessoas, identificando as mesmas e orientando. Segundo informações, mais de 500 pessoas, entre adolescentes, jovens, homens e mulheres, estavam circulando pelo centro, especialmente na rua Júlio de Castilhos, ponto de maior aglomeração. E ainda conforme o Pártamo, uma briga generalizada foi registrada nas proximidades do Parque da Estação, envolvendo mais de 20 pessoas, sendo necessário o uso de bombas de efeito moral e disparo de munição antimotim. As informações são de que vários registros foram feitos pelos policiais. Envolvidos deverão se apresentar no judiciário. É, Beto, se essa moda pegar, a gente regula muita aglomeração por aí na base da bomba. E seguindo com informações pelo portal Estúdio FM, a Polícia Rodoviária Federal prende 2 motoristas dirigindo embriagados em Vacaria. O fato ocorreu na última sexta-feira, 13, e 2 motoristas estavam embriagados. A primeira ocorrência, no final da noite de sexta-feira, um caminhão Volvo que estava em zigue-zague pela BR-116. E também na sexta, mas daí por volta das 6h30 da manhã, um outro motorista foi preso dirigindo alcoolizado. Ele dirigia um Corsa, então foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal. E segundo o portal Estúdio FM, uma grande quantidade de maconha é apreendida no interior de Casca. Isso, né, Tiago? Isso aí. Segundo a Brigada Militar de Casca, recebeu o chamado através do 190 na tarde do sábado, dia 14, com informação de que o veículo Gol, de cor vermelho, havia entrado em alta velocidade com uma propriedade da comunidade Linha 17 Dr. Parobé, interior do município de Casca. Ao chegar no local, a guarnição constatou que o motorista havia abandonado o veículo e fugiu em direção a uma mata existente na propriedade. E durante a vistoria foi encontrada no porta-malas do veículo 93 quilos de maconha acondicionado em tabletes dentro das caixas de papelão. A brigada efetuou buscas no local, porém encontrou um motorista. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Marau e contou com o acompanhamento do delegado Tiago Zaidan, delegado titular da DP de Casca. Muito bem, uma apreensão de grande porte realizada na cidade de Casca. Quem está ligado com nós assistindo também é a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Marli Gusberti, a Marilene Salvador, que estão conectadas no News dessa manhã, Beto. Isso mesmo. Agora são 9h30. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região.
músicas, convidados e bom humor. Benights, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informação, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube, no Facebook e também na nossa homepage. O Conecta News conta com o apoio de Preto Veículos, representante Chevrolet, Unimed Vale das Antas, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Dom Antônio, Empório de Carne, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal e a Dilnet Telecom, cliente a Dilnet, agora tem direito a adquirir o Paramount+, uma plataforma de streaming com filmes, seriados e muito conteúdo. Acesse já e garanta o seu aplicativo. Beto Guidini. Agora são 9 horas e 34 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira de tempo nublado aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e a tarde poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações, as notícias da nossa região. Começamos pelo portal Estúdio FM. Arremesso de drogas é interceptado pela Brigada Militar no presídio estadual aqui de Nova Prata. Segundo o fato ocorreu às 15 horas e 30 minutos, com miliantes arremessaram drogas para dentro da casa prisional. O fato foi percebido por policiais que conseguiram perseguir e prender os homens, sendo estes encaminhados à delegacia de polícia para averiguação dos fatos. A ação foi encaminhada para a Brigada Militar, Força Tática e Polícia Civil. E outra notícia que a gente traz aqui de Nova Prata pelo portal da Rádio Estúdio FM, ciclista é atropelado e condutor de veículo foge sem prestar socorro em Nova Prata. O fato ocorreu no sábado, dia 15, quando a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento. Segundo o registro, o condutor do veículo atropelou um ciclista em via pública no centro da cidade e fugiu sem prestar socorro. A guarnição, munida das características e das testemunhas, informaram o destino do paradeiro e encontrou o mesmo, que foi efetuado o recolhimento e o registro na delegacia de polícia. A vítima encontra-se hospitalizada com algumas fraturas e já no momento o condutor do veículo não foi localizado. Em segundo o portal Estúdio FM, uma condutora fica ferida em acidente na Avenida Luiz Marafon, aqui em Nova Prata. Por volta das 9 horas e 40 minutos do sábado, dia 14,
Na Avenida Luiz Marafon, na cidade de Nova Prata, a saída para Protásio Alves, a Brigada Militar atendeu a um acidente de trânsito com lesões entre um Ford e Del Rey e um GM Agile. Segundo a Brigada Militar, a condutora do Agile ficou levemente lesionada. A documentação dos condutores e veículos estava em dia, sendo lavado o boletim de ocorrência de trânsito e um termo circunstanciado. E as informações também, final de semana movimentado no trânsito pelo portal da Rádio Estúdio FM, por volta das 11h30 da noite do último dia 13 de novembro, um motorista acabou colidindo contra um poste aqui em Nova Prata e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido ao hospital e depois à delegacia. E segundo o portal Estúdio FM, o comitê político é alvejado por tiros de chumbo em André da Rocha. Segundo informações, um comitê eleitoral do município de André da Rocha foi alvejado por disparo de arma de fogo. Simpatizantes estavam no local e 3 mulheres foram atingidas. Uma no braço, outra na cabeça e uma terceira vítima nas costas. Os ferimentos foram leves, provavelmente porque o tiro foi disparado à distância. Após o fato, o autor do fato fugiu do local. Assim que ocorreu o crime, a Brigada Militar foi acionada. O disparo foi feito por uma espingarda, pois foram recolhidos alguns chumbos tipo baletão. E o feito foi o registro e atentado também está sendo investigado. E olha outro fato que ocorreu em André da Rocha. Aliás, os problemas das eleições aí foram muito isolados e eles vieram de André da Rocha. A notícia também que chegou é que um homem foi preso em flagrante na tarde de ontem por crime eleitoral. De acordo com apontamentos das denúncias reproduzidas pelo portal da Rádio Estúdio FM, ocorreu a 1h30 da tarde de ontem. Um sujeito que estava dirigindo uma caminhonete Fiat Toro foi preso aí após recebimento de denúncias e envio de fotos. A guarnição da Brigada Militar foi até o local e constatou que ele tinha R$ 1.630 em dinheiro, e no local também compareceu o promotor de justiça da comarca de Nova Prata, Leonardo Rossi, para acompanhar a ocorrência. E segundo o portal Estúdio FM, um incêndio destrói residência no bairro Pôr do Sol, em Veranópolis. Uma residência foi consumida pelo fogo na noite do sábado, dia 14, no bairro Pôr do Sol, em Veranópolis. O sinistro ocorreu por volta das 20h15 na rua João Paulo II e atingiu uma residência predominantemente de madeira. Apesar da rápida ação do Corpo de Bombeiros de Veranópolis, o local foi totalmente destruído pelas chamas. Ainda graças à rápida ação, pôde-se evitar danos maiores em residências vizinhas que ficam próximas à casa destruída pelo fogo. Agora são 9h39. O Museu Municipal Luiz Santo Scapinelli, de Protásio Alves, traz consigo uma bagagem histórica muito rica, visando o entendimento da comunidade de como eram realizados os trabalhos braçais. Antigamente, o museu surge para contar sobre estas tradições e, acima de tudo, para mantê-la viva. Vamos conferir. No ano de 2011 foi criado, então, o Museu Municipal Luiz Santo Scapinelli, aqui do município de Protásio Alves. E hoje a gente mostra um pouco mais desse lugar que abraça tanta história dos nossos antepassados. A minha ideia era que quando eu comecei a ver as peças que nós não tínhamos em casa, e nós ia pedir emprestado para outros e outros ali, para poder fazer o serviço em casa, por exemplo, uma balança, um cerote para derrubar pinheiro, essas coisas ali, a gente ia pedir emprestado. E esse negócio de pedir emprestado, sabe, a gente tinha que fazer ligeiro, ir e voltar e tá. Balança para poder pesar um porco lá do potreiro, ou pesar um saco de milho, que só tinha as quartas. Então foi assim. Daí quando que eu vi que estava tudo jogado fora, aí um jogava fora uma coisa, outro ia foi juntando. E aí como que eu fui juntando, quando que chegou, vamos dizer assim, numas horas ali, um galpão ficou pequeno, tocou fazer outro.
E daí doei uma parte aqui para o museu aqui de Protásio, que está bem cuidado aqui, daí até fico contente deles cuidar bastante aqui. Olha, desde foicinha, olha, por exemplo, essas foicinhas que nós temos ali, umas é de cortar soja, outra cortar trigo, uma cortar feno. E uma era cortar o jatio do trigo em cima da trilhadeira, que ia cortar o jatio, que o trigo é amarrado em feixe com a própria palha. E daí eles iam trilhando. Daí, sabe, são coisas que depois veio a ceifa e as trilhadeiras não são mais ocupadas. E aqui então tem bastante coisa, desde a preina, vamos dizer assim, a gente olhando daqui ali, muita coisa, até manivela da serraria que tinha aqui em Protásio aqui, para tocar quantas maniveladas que dava para poder tocar uma polegada, sabe? Olha, desde esse tonel aqui, ó. Esse tonel, ele era um tonel de fazer tourismo, fazer banho. E ele furou, e eles tentaram restaurar. Não sei se vocês podem catar, olha, ele foi botado os parafusos, mas assim mesmo não funcionou. Era mais para fazer sabão daí. Aí tem a velha cambona, aí tem o sincero, tem as esporas, as espingardas, aí tem os canivetes, aí tem os pacão. Aqui tu a gente passar a ser lugar por lugar aqui, tem muita coisa. Ali tem o trado, tem, vamos dizer assim, aquela planta ali para bater o fio das foicinhas, um martelo para poder bater o rebolo do moinho, que batia no rebolo para poder cortar, fazer a farinha. Tem uma parte ali que é fazer o fundo dos baldes e das pipas. Depois quero ver, para esse lado aqui tem mais um rádio, um morteiro. Aí tem as bochas, tem a gamelinha de levar os pés, que só eu não tenho vergonha de dizer que temos comprado um chuveiro daqueles que largavam água quente para baixo ali depois de casado. E antes era banho de gamela. Então a gente fazia aquele banho de gamela, botava bastante água e sabava e tocava água e era banho assim. E depois, com 42 anos, eu fiz uma casa mais para o lado onde tinha energia elétrica, daí liguei uma lâmpada dentro de casa. Daí tinha geladeira, já tinha tudo. Eu acho que a minha importância seria assim, a gente faz tão pouco para um lugar onde a gente vive a vida inteira. Uma vida, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar para mim, que antes trabalhava para a família, daí eu achava que não custava nada para mim fazer alguma coisa para Protásio também. Então eu fui guardando e depois fui doando. Doei essas partes aqui tudo numa vez ali para eles. E tem muito mais coisa lá em casa. A história do museu, ele seria assim, depois que o prefeito interessou dele pegar e catalogar as peças e botar aqui, eu concordei de doar todas essas peças que temos aqui dentro. Então a gente gostaria, vamos dizer assim, algum que vem aqui, vem olhar, vem ver o que era o sofrimento dos colonos, porque aqui existe desde inchada, foice, arado de boi, tem muita coisa aqui que era ocupada dia a dia. Então o interesse meu foi de algumas pessoas que vêm aqui ver algum sofrimento dos colonos que era daqui. Horário de atendimento da Casa da Cultura, onde fica localizado juntamente o museu, a Biblioteca Municipal e também temos a venda de artesanato. É de segunda a sexta-feira, horário das 7h45 da manhã às 11h45, à tarde da 1h da tarde, às 13 horas, então, até às 5 ou às 17 horas. Aos sábados, as artesãs elas fazem esse trabalho de abertura também, das 17h30 às 19h30. Não precisa agendamento aos sábados, mas durante a semana, se o pessoal puder, a gente prefere que seja agendado, mas caso não consiga, pode vir aqui que a casa está aberta e disponível para atender. Venham todos conhecer, são peças que fazem parte do nosso passado, tem muita história, faz parte da nossa cultura, coisas que a gente não imagina
coisas que fazem parte do dia a dia do nosso povo. Temos diversas peças que simbolizam bastante os nossos antepassados, então acredito que vale muito a pena vir conhecer. Indo para a reta final do Conecta News dessa manhã, Beto Guidini vem com os boletins epidemiológicos da região. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 46 minutos. Começamos por Nova Prata. Confirmados ativos são 47 pessoas. Recuperados 926. Óbitos foram 7. Recuperação domiciliar 44 pessoas. Confirmados no hospital são 3 pessoas, aguardando resultados 22. Isolamento domiciliar 139 pessoas. Em UTI temos uma pessoa também. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados são 26, casos curados também 26. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, uma pessoa. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 11, pacientes curados 105, total de casos confirmados 116. E pacientes hospitalizados, uma pessoa. Cotiporanense sob monitoramento, 31 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos são 2, casos em isolamento domiciliar 15, casos confirmados 46, casos curados 44, casos suspeitos 2, casos descartados 72 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 507, casos curados 502, casos negativos 926, casos hospitalizados não temos nenhum, óbitos foram 3, casos em isolamento monitorados 36. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 606, recuperados 574, casos negativos 2.073, óbitos foram 5, hospitalizados temos uma pessoa. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 516, curados 508, internações não temos nenhum, óbitos foram 5 e pessoas em monitoramento, 26 pessoas. E agora a gente vai para o final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Lembrando que amanhã, às 8 horas da manhã, nós estamos de volta aqui com os principais fatos que se tornam notícia. Um bom dia para você, Beto. Bom dia, Thiago. Agora 9 horas e 48 minutos. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.